vamos para a nossa aula de ciências, unidade plantas, né? Agora iremos trabalhar sobre a estrutura. Vocês já viram o desenvolvimento, acompanharam o desenvolvimento do pé de feijão, né? Onde vocês fizeram experiências também com a flor, né? Onde vocês na página, deixa eu dar só uma lembradinha aqui. Vocês teriam que fazer umas experiências com a flor, né, gente? Vamos ver mais adiante, tá certo? Então, nós temos aqui de início a página que fala sobre a experiência com a flor na matéria de português, né? Que vocês vão seguir um texto instrucional, onde nesse texto instrucional tem indicando os materiais que seriam usados para fazer a experiência com a mudança da flor branca, não é isso? Eu estava procurando a página de ciência, mas porque o texto é instrucional e a matéria está interdisciplinando, né? Português com ciência, está ensinando você a fazer a experiência, porque nós estamos trabalhando a parte da divulgação científica, dos experimentos, dos verbetes, né? Das enciclopédias, então tem tudo a ver com os estudos, né? Então nós temos aqui, nós trabalhamos na aula anterior, a fotossíntese, onde a planta, ela recebe a luz do sol, né? Recebe o gás carbônico e junto com o gás carbônico e a luz solar, né, que ela recebe, ela retira da raiz a água e os sais minerais, distribui para a planta toda, né? A luz distribui os nutrientes, a água, junta com a luz do sol que recebe e com o gás carbônico, ela produz o seu alimento, que é a glicose, uma espécie de açúcar, né? E ela libera para o ar, depois da produção do alimento dela, ela libera para o ar o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, ok? Então, vamos para a segunda parte, onde você vai ver a estrutura da planta realizando o processo de fotossíntese. Vão ver também algumas fórmulas relacionadas, né, aos elementos que possibilitam o processo da fotossíntese. Então, nós temos aqui a raiz, né, onde ela vai captar a água e os sais minerais. Nós temos ela aqui liberando, né, depois de tudo, o oxigênio, que é o O2. Então, ela recebendo a luz do sol, recebendo o gás carbônico, que é o CO2, captando, né, puxando, retirando a água e os sais minerais, certo? Então, e liberando o oxigênio. Esse processo nós chamamos de processo de fotossíntese, ok? Aqui nós temos o significado das palavras que nós já tivemos oportunidades de ver em algumas aulas, em 2 aulas, né, sobre o significado da palavra clorofila, que representa, né, que é o pigmento verde das plantas, e pigmento quer dizer a cor, né? Nós estamos aqui, as crianças estão aqui, eu estava com ele, né? Foi eu que tirei essa foto. Então, eles estavam observando um limoeiro, ou seja, um pé de limão que nós temos na escola. Nós temos coco, o coqueiro, nós temos limoeiro e nós temos o pé de acerola, certo? Então, aqui eles estão observando, né, a cor verde, né, o pigmento verde das folhas, né? Porque eles estão vendo que ela está captando a luz do sol, que ela está recebendo o gás carbônico junto durante o dia, porque o processo de fotossíntese só acontece durante o dia. Ela vai juntar com a água e os nutrientes para ela produzir o seu alimento, que é a glicose, e liberar para nós, ser humano, o oxigênio, né, da nossa respiração, processo que nós tivemos a oportunidade de ver na aula, no slide anterior.
Aqui nós temos também um novo ambiente, um outro ambiente da escola. Esse ambiente aqui é da educação infantil, onde tem várias plantas. As crianças estão observando as folhas. Vocês podem perceber que todas elas estão com plantas de tamanho diferente, de espécies diferentes, certo? E com a estrutura da folha diferente, certo? Então, nós estamos observando aqui. Nós estudamos que a produção de alimento, vamos estudar, dar continuidade à produção de alimento pelas plantas, certo? A fotossíntese. As folhas das plantas captam o gás carbônico, que é o CO2, e a luz solar. Por isso, esse processo só pode acontecer durante o dia, né? Porque ela precisa da luz do sol. As raízes, ela absorve, ela suga a água e os sais minerais para distribuir para o resto das plantas juntamente com gás carbônico e com a luz do sol para o restante das plantas, né? Tudo isso para a planta produzir a glicose, que é uma espécie de alimento, certo? Que é uma espécie de açúcar, que é o alimento da planta, uma espécie de açúcar, um tipo de açúcar. Então, ela dá energia, né? Ela fortalece para a planta crescer forte. Nesse processo, ela também produz o oxigênio, né? Para ser liberado para a atmosfera, certo? Então, aqui nós temos as fórmulas do gás carbônico, que é o CO2, ela recebendo, ela captando, ela recebendo a energia solar e ela liberando o oxigênio, né? Depois que ela produz o seu alimento, a glicose. Ela recebeu, ela absorveu a água, os sais minerais, captou o gás carbônico, captou a luz solar e liberou para nós o oxigênio, né? Para melhorar a nossa respiração. Vocês podem observar aí a concentração das crianças, né? Observando a sua plantinha. Vamos falar um pouquinho do feijão maravilha, né? Que retrata aqui o nosso pintor, né? Nosso pintor Luiz Câmara Cascudo, né? Ele retrata aí uma paisagem, certo? Faz na sua obra a alegria do povo brasileiro. Aqui tem um chorinho, as pessoas reunidas, né? Tocando, usando os instrumentos, porque o chorinho era instrumental. Aqui a pessoa preparando, né, a comida, a feijoada, mais feijoada esquentando. A feijoada aqui já pronta e as pessoas, bem característica do povo brasileiro, se divertindo nesse encontro de amigos. Uma comunidade que se reuniram e aqui, né, todos reunidos na feijoada. Pronto, vamos falar um pouquinho da obra, né, de arte retratar. A obra de arte retrata um grupo de pessoas preparando uma feijoada e ouvindo música, o chorinho, que é um gênero de música popular e instrumental brasileiro. No Brasil é comum as pessoas se reunirem para comer a feijoada. Existem muitas histórias sobre esse prato típico, né? Tem gente que diz que ele se originou pelos africanos, né, que vinham para o Brasil. Vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar a história, né, que eles vieram para o Brasil para trabalhar, os africanos, e moravam na casa dos senhores, né, os ricos. Eles moravam em senzalas. Então, tudo que os senhores de engenho não queriam do porco, não queria o rabo, não queria as orelhas, não queria a língua do porco, não queria o pé de porco, eles dispensavam, eles jogavam fora. E os africanos, eles pegavam essas coisas que os senhores de engenho, donos deles, não queriam mais e colocavam para temperar o seu feijão. Daí, segundo alguns estudiosos, disseram que a feijoada é de origem africana. Já outros acham que a feijoada é uma versão de um cozido português, né? Então, no Brasil é comum as pessoas se reunirem para comer feijoada.
existem muitas histórias sobre esse prato típico, como eu já expliquei, né? Sabemos que os indígenas também gostam de feijão e os portugueses que aqui chegaram no Brasil também. Alguns livros contam que foram os africanos trazidos para o Brasil, né? Que criaram a feijoada. Eles misturavam o caldo do feijão com as partes dos porcos que eram dispensadas, jogadas fora, né? Como a língua, o rabo, os pés e as orelhas do porco, como eu falei anteriormente. No entanto, já outros estudiosos da cultura do Brasil, como Luiz Câmara Cascudo, diz que a nossa feijoada é uma versão, né, de um cozido português. Hoje, o mundo inteiro conhece a feijoada brasileira e existem restaurantes especialistas nesse prato, certo? Então, a obra de arte, gente, não é do Cândido. O Cândido é um estudioso, né? A obra é da Helena Coelho, tá certo? O estudioso, né, que estudou que a feijoada, como se diz, ela se originou de um cozido português, ele é um estudioso onde ele fala sobre isso, tá certo? Desculpa aqui, eu vou só tirar esse som aqui para não atrapalhar a gente. Coisa chata, toda vida eu esqueço de desligar. Então, gente, quem desenhou essa obra de arte, né, foi a Helena Coelho, né? Essa obra de arte é da Helena Coelho. O Cândido, né? O Luiz Cândido Cascudo, ele é um estudioso, né? Onde ele diz que, ao contrário de quem diz que se originou do africano, esse estudioso, o Cândido, ele diz que ela é uma versão, né? Então, ela foi tipo adaptada de um prato português, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das plantas. Nós falamos anteriormente que as crianças estavam lá analisando, observando, né, o pigmento da flor, né, da folha, né, e que cada um tinha uma estrutura diferente. Nós vamos falar um pouquinho dessa estrutura da planta, das feiras. Vocês estão lembrados que no começo, lá em história, nós falamos das profissões dos agricultores, que eles plantavam, que eles colhiam, né, que vinha um motorista para transportar tudo que o agricultor plantou para as feiras. Nós temos aí umas feiras, uma feira com frutos, né, que vieram do campo e que são vendidos. Alguns são frutas, alguns são raiz, mas são comestíveis, tá certo? Então, vamos estudar mais um pouquinho falando o que as plantas, quais as plantas, as partes das plantas, o que compõe, né? Quais as partes que compõem uma planta completa. Então, elas possuem raiz, possuem sementes, caule, folhas, flor e fruto. Para a planta ser completa, ela tem que ter sementes, raiz, caule, folha, flor e fruto, certo? Então, nós vamos agora olhar, vamos observar um tomateiro. Nós já falamos do pé de feijão e nós vamos falar sobre o tomate. Então, as partes das plantas, como vocês observaram, são fruto. Vamos começar pela raiz, né? A raiz, aí nasce o caule, nasce as folhas, nasce a flor, o fruto e a semente está lá dentro para depois dar origem, quando for plantada, a novos pés de planta, né? A novos tomateiros, nesse caso aí. E aqui no livro de vocês vão ver do lado aqui eu coloquei em cima um prato com partes das plantas, né? Como o arroz, o feijão, a batata, o tomate, a cebola e o alface. São algumas partes das plantas que são comestíveis. Então, o prato de comida representado
no caso, ao lado do livro de vocês, na página 160, vocês vão ver um prato que tem arroz, feijão, batata, tomate, cebola e alface. Tem várias partes da planta, né? Então, é possível saborear um prato repleto de alimentos coloridos e nutrientes apenas usando parte da planta. Eu tô igual um trava-língua, né, gente? Falando rápido e enganchando as palavras. Temos aqui sementes, né? Nós temos a semente, a plantação do feijão e nós temos aqui a semente. Aqui a semente foi plantada e aqui ele já foi colhido, né? Já foi colhido. Vocês lembram que o fruto do feijão são as vagens, né? Que guardam as sementes, né? Os grãos de feijão, certo? Então, os feijão são as sementes do pé de feijão. Aqui nós temos o arroz, é um fruto formado pelo grão revertido por uma casca, que é essa daqui. Então, o grãozinho de arroz é guardado dentro dessa casca aqui, que antes era muito comum nós comprarmos arroz, né, a granel, e vinha muita escolha. Nós tínhamos que escolher, catar essas casquinhas aqui, né, porque ele no processo de pilar, né, que antes era diferente, não é o mesmo de atualmente, passavam algumas escolhas, né, ou seja, o arroz com a casca, né. Então, sementes e frutos, né, as sementes e o fruto, né, porque guardam o fruto e a semente do arroz, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o tomate e o fruto do tomateiro, certo? Dentre eles estão as sementes, que podem dar origem aos tomateiros. Nós sabemos que cada tomate desse aqui, existe várias sementes que podem dar origem a outros pezinhos de tomate. Mas você sabe qual a diferença da fruta ou do fruto? O fruto, ele serve para quê? Para guardar as sementes, né? E a fruta é aquela que as pessoas usam, que são docezinhas, que são comestíveis, né? Como a laranja, como a melancia, como a ata, né? São frutos. A tangerina, você já deve ter ouvido falar que o tomate é uma fruta. De acordo com o que você acabou de ler, é correto dizer isso? O tomate é uma fruta ou é uma fruta ou é um fruto? Qual a diferença desses, de acordo com o que você estudou, né? Então, vamos ver aqui. Vocês vão fazer agora as páginas, vão fazer juntinho comigo, né? As páginas 87 e 88 da ficha, certo? Nossa ficha. Então, aqui tem um prato, né? Bem nutritivo, bem rico, né? Em coisas naturais. Então, você vai analisar esse prato de salada e em seguida você vai identificar qual a parte da planta, né, tá sendo usado aí. O feijão é o quê? É uma semente. A resposta que você vai colocar aí é que o feijão é uma semente. Isso você vai encontrar na página 87 da ficha. O tomate é um fruto, né, porque ele guarda as sementes. E a vagem também é um fruto, porque guarda as sementes do feijão, certo? Na página 88, nós temos o beterraba, nós temos a cenoura e nós temos o alface. Aqui, ó, tem a parte da folha. Nós comemos a raiz, que fica embaixo, fica na parte do solo. Então, a beterraba é a raiz, a cenoura é a raiz e o alface é uma folha, assim como o repolho também, né? Então, vocês vão agora, na segunda questão da ficha,
vão escolher um desses alimentos aí apresentados e vão fazer um desenho daquele seu favorito. Não vale dizer que não tem nenhum favorito. Se não tem, você vai pensar qual que você desejaria provar e vai desenhar. Tem que ter um desenho, lembrando que todo desenho tem que estar bem bonitinho, colorido, ok? Então, nós vamos revisar mais uma vez, vamos falar que nós encontramos as plantas em vários ambientes da escola, agora a gente está só conversando. No nosso jardim, vocês puderam ver que nós temos diferentes tipos de plantas, de flores, com cores diferentes, com formatos diferentes, né? Então, isso, nós temos uma planta com estruturas diferentes, com características diferentes. Vamos lá para o nosso parquinho, encontramos mais plantas, com mais características diferentes, com mais estruturas diferentes. Sendo que no jardim só tem o pé de castanhola, que é um dos mais antigos que nós temos na escola. Ele tem praticamente o mesmo tanto, a mesma idade que a escola, 50 anos, porque foram plantados quando a dona Nécia começou a escola, certo? E nós temos no ambiente ao lado do nosso estacionamento, né, uma parte que tem frutas, que tem coqueiro, que tem limoeiro e que tem o pé de acerola, certo? Então, eu vou concluindo hoje a nossa aula de ciência com um feijãozinho aí, que é bom sempre você comer, porque ele tem ferro, ele vai lhe ajudar a ficar mais forte, né? Nosso feijãozinho aí, maravilha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.